Sustentabilidade no mercado imobiliário. O que você precisa saber para acertar na compra do seu próximo imóvel? Muito foco tem sido dado na geração de energia limpa quando se fala de um futuro sustentável. Mas isso é só uma pecinha do quebra-cabeça. E se a gente pudesse reduzir drasticamente o consumo de energia apenas mudando a maneira como a gente constrói nossas casas? Eu sou o Bruno Pardo, especialista em incorporação imobiliária. E nesse vídeo você vai explorar a sustentabilidade na prática e o futuro das construções. E eu vou te explicar o porquê você precisa ficar ligado nesse assunto para tomar a melhor decisão de compra do seu próximo imóvel. E se você é corretor de imóveis, arquiteto, engenheiro, construtor ou está pensando em construir uma casa, esse vídeo vai te ajudar a entender os detalhes de um projeto sustentável e que devem ser pensados enquanto você projeta ou apresenta para o seu cliente, para que você consiga entregar benefícios de verdade e gerar valor para o seu projeto, ou para o seu negócio, ou para a sua venda, ou para o seu lançamento imobiliário. Então vamos lá. O que é sustentabilidade? Para mim, é o equilíbrio entre a exploração dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Ou seja, é o equilíbrio entre aquilo que está disponível para a gente usar e o que a natureza consegue repor. No mercado imobiliário, esse desequilíbrio é óbvio. Nós destruímos muito mais. E por isso que esse assunto vem ganhando tanto destaque nos principais lançamentos imobiliários. As pessoas têm se preocupado mais com os assuntos relacionados ao meio ambiente e esse assunto dá a oportunidade da construtora ou a incorporadora de criarem diferenciação nos empreendimentos, agregando valor real para os futuros moradores e na maioria das vezes, se bem explicadinho como aqui nesse vídeo, os clientes podem entender o que de fato melhora na vida deles e valorizar mais o imóvel que você está vendendo, meu amigo corretor. Nesse vídeo eu vou falar sobre os itens ou os diferenciais mais acessíveis ao consumidor final, aquilo que você pode comparar entre dois empreendimentos que você tiver interessado para tomar a melhor decisão de compra. Porém, há vários outros aspectos de sustentabilidade nas construções, mas que você inevitavelmente vai precisar acreditar que o construtor ou incorporador vão executar na obra. Apesar de muitos bons exemplos, o modismo do tema fez com que ele se tornasse uma estratégia de marketing que ajuda a alavancar vendas, mas pode ser só o óbvio de cumprir a legislação da sua cidade. Essa politicagem de dizer que vai fazer só para ficar bem na foto tem até nome hoje em dia. É greenwashing ou lavagem verde. E para você que está comprando o imóvel na planta, para ter certeza se vão fazer ou não, é que surgiram as certificações. E quais certificações existem? As mais famosas do mundo são Aqua, LEED, mas também existem algumas nacionais, como o GBC Casa, GBC Condomínio, PBE Edifica e o selo Casa Azul da Caixa Econômica. Todas essas certificações trazem os parâmetros a serem seguidos pelas construtoras, indicam um caminho seguro para você comprar seu imóvel, além de dar visibilidade e marketing para as incorporadoras. Bom, no Brasil, assim como em todo o mundo, quem tem uma presença mais relevante é o LEED, especialmente em empreendimentos comerciais corporativos. Também tem armazém logístico, varejo, isso porque os clientes exigem que o imóvel onde vão se instalar atenda os requisitos de sustentabilidade. São raríssimas as exceções de empreendimentos residenciais certificados pelo LEED, muito pelo conflito de normativas e diferença nos métodos construtivos adotados nos Estados Unidos. Por isso, outras certificações derivadas do LEED foram desenvolvidas no Brasil, que estão se popularizando muito e você já deve ter até visto algum lançamento imobiliário com esses selos da Green Building Council Brasil, na categoria condomínio ou casa. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para acessar o site do GBC Brasil, para você que quer conhecer mais. Lá tem muita informação boa, inclusive de empreendimentos que são certificados ou estão em processo de certificação. Então agora eu vou mostrar para vocês especificamente o selo GBC Condomínio, que foi desenvolvido para fornecer as ferramentas necessárias para o arquiteto projetar, o engenheiro construir e você, morador, operar um condomínio residencial que tem efetivamente práticas sustentáveis. Aqui está a minha maior dica para os corretores de imóveis, que todo o investimento do incorporador reflete no bolso do seu cliente, com uma taxa de condomínio mais barata. E esse é um argumento de venda essencial para qualquer negociação. O seu cliente quer pagar um condomínio menor. E especialmente na revenda de um imóvel com certificação, com um condomínio baixo, é o ouro para o corretor de imóveis. Esse imóvel tende a vender antes e com um preço maior do que o do outro lado da rua, que não pensou em nada disso.
E para você, morador, isso é o aumento do valor da liquidez do seu patrimônio, só por ter escolhido bem na hora da compra. Aproveita e já se inscreve no canal, que aqui tem dica para você que está comprando e para você que está vendendo também. E como são divididas essas categorias? O GBC Brasil, na categoria condomínio, aborda a importância do desempenho das questões de implantação, economia de água, eficiência energética, escolha e gerenciamento dos materiais, qualidade ambiental interna, requisitos sociais, inovação e características de cada região. Essas categorias que eu mencionei têm itens que são pré-requisitos, ou seja, são obrigatórios. Se não tiver, não começa nem a brincadeira. Os níveis de certificação variam de verde, que vai de 40 a 49 pontos, prata de 50 a 59 pontos e ouro de 60 a 79 pontos. E de 80 pontos para cima é atingida a categoria platina. Eu não vou falar item por item aqui. Eu vou destacar o que você deve prestar atenção para conseguir comparar os imóveis. Mas se você quiser ler para entender o escopo de cada categoria, é só pausar o vídeo, daí na tabela você consegue ver o que é obrigatório e quantos pontos cada critério vale, beleza? A primeira das 8 categorias é a implantação, que aborda questões presentes em todas as fases do projeto, desde a sua concepção até os acabamentos. Aqui vale destacar que conta pontos a escolha das áreas já desenvolvidas, que proporcionem ruas seguras, confortáveis para caminhar, fazer exercício, andar de bicicleta, utilizar o transporte público de qualidade, tudo isso para reduzir a necessidade da utilização do automóvel. Também os estudos de insolação, com a possibilidade de trazer mais luminosidade, e, claro, conforto térmico para o morador. E o Brasil, com essa dimensão continental, tem regiões que preferem os imóveis com uma face norte, com muito sol, como aqui em Curitiba, que é uma cidade fria, diferente de outras regiões mais quentes que fogem do sol. Outro ponto para ficar ligado é o paisagismo proposto. Além de ajudar na saúde e bem-estar dos moradores, hoje as questões de biofilia estão super presentes nos projetos. O paisagismo deve ajudar a reduzir o efeito da ilha de calor e, consequentemente, o consumo de energia para o resfriamento dessas áreas. Entendendo também a sombra que as árvores geram, também utilizando pisos mais claros que absorvam menos radiação solar. E uma dica, um paisagismo com espécies nativas da sua região consome menos água do condomínio e demanda menor manutenção. A segunda das 8 categorias é justamente o uso eficiente de água, que são preocupações ambientais relacionadas ao consumo eficiente, utilizando torneiras e chuveiros com restrição de vazão, que não mudam o conforto, mas gastam menos água, normalmente usando aeradores super simples e que fazem muita diferença no consumo. A medição por setores do prédio, não só de cada apartamento, mas para saber na área comum se algum lugar há desperdício e medindo pode ser evitado. A reutilização das águas cinzas, que é a água do banho. Essa pode ser tratada com filtros de baixo custo e reutilizadas nas descargas dos vasos sanitários. E especialmente nas obras com paisagismo, o sistema de irrigação eficiente com acionamento automático, através de sensores de umidade que entendem que se está chovendo naquela área, não precisa irrigar naquele dia. E claro, utilizar a captação de água da chuva como principal fonte dessa irrigação e limpeza. A terceira categoria é energia e atmosfera, que visa reduzir a quantidade de energia necessária para aquela construção operar. Essa que talvez seja a que mais vai impactar no seu bolso no dia a dia, que pode ser o vilão ou o mocinho do boleto do seu condomínio. Então presta atenção para saber o que você tem que exigir no seu próximo imóvel. Primeiro, desempenho da envoltória ou da fachada, utilizando janelas eficientes, que controlem bem a iluminação, que permitam a entrada de luz sem permitir a passagem de calor. Essas janelas em grandes formatos, que melhoram a iluminação natural, reduzem a necessidade de ligar a luz no ambiente durante o dia. E se as luzes precisam ser ligadas, por exemplo, nos subsolos ou nas escadas, que sejam ativadas por sensores de presença ou fotocélulas. Aqui, as fachadas ventiladas são um grande diferencial. Infelizmente, são bem mais caras e poucos incorporadores optam em fazer. Mas os que utilizam esse tipo de revestimento têm uma solução térmica e acústica muito aprimoradas. Também a exigência de utilizar equipamentos eletrodomésticos eficientes, desde a TV do salão de festas até o elevador, precisam ter o selo Procel nível A. Falando em elevadores, eles também podem produzir energia, regenerando energia elétrica para o condomínio quando estão freando, tanto subindo vazio quanto descendo carregado.
A geração de energia renovável é um ponto-chave também. As placas fotovoltaicas estão cada vez mais presentes nos telhados das construções e cada vez mais eficientes. Normalmente chegam a gerar 20% da energia das áreas comuns. Mas empreendimentos com uma área maior, utilizando além dos telhados as vagas de estacionamento, podem chegar a gerar 100% da energia das áreas comuns. Outro ponto é a utilização de sistemas eficientes para aquecimento de água, que podem pré-aquecer a água em reservatórios com placas solares e reduzir assim o consumo de energia ou gás para chegar na temperatura ideal. A quarta categoria são os materiais e recursos, que pensa no impacto ambiental dos materiais e redução da demanda por aterros. A construção civil, ainda mais da forma como é construída no Brasil, com tijolo e cimento, pouca coisa vem prontinha para a obra. Gera uma quantidade enorme de resíduos. Cerca de 55% de todo o volume de resíduos gerados no município de Curitiba é oriundo de obras da construção civil. E aqui é um ponto que você vai precisar dar o seu voto de confiança para a construtora, porque o gerenciamento dos resíduos e o seu descarte correto, a compra de madeira certificada, que vai ajudar a inibir extração ilegal, a utilização de materiais que agridem menos a natureza, você não consegue controlar. Mas as certificadoras têm o papel de fiscalizar, então fique de olho. Mas tem algo simples que você pode fazer: contratar um arquiteto para te ajudar no layout da planta, principalmente na paginação dos pisos. Se você está comprando um imóvel na planta, opte pelas empresas que dão a opção de personalização das plantas e dos acabamentos. E se você não tem essa opção, ou você não decidiu o revestimento que vai usar, opte por não entregar nada no piso. E eu vou aproveitar e deixar na descrição do vídeo um link para vocês conhecerem o trabalho de uma certificadora, a Forte Desenvolvimento Sustentável. Um pessoal que eu conheço e que pode ajudar a sua empresa ou o seu próximo projeto com as questões de sustentabilidade, desde o licenciamento ambiental até as questões de ESG do seu próximo negócio. Confere lá! A quinta das 8 categorias é a qualidade ambiental interna, que evita a poluição do ar e melhora a qualidade e o conforto dos ambientes. Aqui você tem a oportunidade de comparar os espaços e como foram pensados para oferecer uma qualidade de vida melhor. O desempenho térmico do imóvel pode ser entendido como a capacidade de ligar menos o ar-condicionado, tanto em climas quentes, em um imóvel com uma boa ventilação cruzada, evitando também o mofo, esquadrias grandes, fachadas ventiladas, quanto um imóvel em climas frios, com esquadrias que vedem bem a entrada de ar, vidros duplos, aquecimento de piso. O desempenho lumínico leva em consideração quanto menos você precisa ligar a luz dentro de casa, utilizando grandes aberturas de luz natural, e a cor do vidro da esquadria influencia nesse cálculo. Mas não só dentro de casa, também nas áreas comuns, em que as academias, salões de festas, brinquedotecas, para ter uma boa luminosidade, tanto a contribuição da luz natural quanto a luz artificial. Daí a importância dos projetos luminotécnicos, projetados por especialistas do ramo. Já o desempenho acústico talvez seja o que mais chama a atenção dos moradores de apartamento. Pelos barulhos que vêm da rua, em áreas movimentadas, pelos barulhos dos vizinhos, é fundamental reduzir o risco de incômodo ou as doenças que o ruído pode produzir. Os estudos de isolamento acústico em fase de projeto e avaliações por meio de ensaios acústicos, após a conclusão da obra, são importantíssimos para a saúde e o bem-estar. Fique ligado se a construtora entrega esses itens que eu vou falar e na qualidade do que entregam. Aqui eu deixo mais uma dica: visite as obras que essa incorporadora já entregou, com um padrão similar, é claro. Se já entregou porcaria na obra antiga, tem grande chance de entregar porcaria para você também. Fuja! Vamos lá! Nas portas, veja se há sistemas de atenuação acústica ao redor e o sistema retrátil na parte inferior. Nas esquadrias, se tem vidros laminados. Vidros duplos são um grande diferencial em vias movimentadas. A atenuação acústica das tubulações de água, com o uso de borracha, ajuda muito nos momentos de silêncio em que você pode escutar a descarga ou o barulho da água correndo dentro do cano do seu vizinho. Atenuação acústica de pisos, com manta que é instalada debaixo do contrapiso, chamado de contrapiso flutuante. Um ponto importante também é o pé direito, que é a distância entre o piso e o teto até o forro de gesso. Um pé direito mais alto ajuda muito no conforto do imóvel, além de dar uma sensação muito melhor de espaço e amplitude. A sexta categoria são os requisitos sociais, que coloca as pessoas no centro de tudo.
oferecendo acessibilidade para todos, com espaços adaptados para as pessoas da terceira idade ou portadores de necessidades especiais, elevadores em áreas comuns, corrimãos bem pensados e vagas de garagens especiais. Além das boas práticas que envolvem a educação para a gestão de resíduos, tanto dos moradores quanto dos funcionários, treinando e aprimorando o processo no dia a dia. A penúltima categoria é da inovação em projetos, que visa reconhecer os projetos que sirvam de exemplo. Aqui, a certificação premia com pontuação as boas ideias, as boas práticas, quem faz fora da caixa, premiando tudo aquilo que foi desenvolvido e que pode ser utilizado por outros construtores e incorporadores em novos projetos, criando assim uma rede de inovação que pode difundir técnicas sustentáveis e medidas construtivas que tenham benefícios de verdade. E para finalizar, a última categoria, que são os créditos regionais, que estão lá para incentivar o desenvolvimento e a criação de cadeias produtivas em cada região do país, ajudando o desenvolvimento e evitando grandes deslocamentos de caminhões, por ser a logística dos materiais o maior poluidor e emissor de CO2 na atmosfera. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Há um mito de que isso tudo é só para gente muito rica ou para casas de luxo enormes, mas na verdade, para ser sustentável, precisa ser viável e acessível. Se for só mais caro e não for economicamente viável, não é sustentável. Sustentabilidade é uma questão de atitude. Você, arquiteto ou engenheiro que projeta, vocês podem usar esses conceitos e ideias em qualquer projeto, em qualquer lugar, aplicando esses recursos mesmo que o cliente não te peça nada. A sustentabilidade começa no projeto, mas só se concretiza numa mudança de hábito. E você que está pensando em se mudar para uma casa nova, espero que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor o que está sendo feito até hoje pelas grandes construtoras e incorporadoras. E que, entendendo as tendências do mercado imobiliário, você possa fazer exigências para o seu próximo imóvel, desafiando-o. Mas sempre foi feito assim. Usando a criatividade, a gente pode adotar maneiras diferentes para mudar esse jogo. Ficou com dúvida? Já deixe nos comentários a sua. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!